Aleluias, glória a Deus. Mais um Maná Diário para nossa edificação. Agradecemos o apóstolo Peterson, pastora Joelma, por essa oportunidade de estarmos ajudando a divulgar o Evangelho do Reino. Amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Aleluias. Vem nos dizer que uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Aleluias. Vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Aleluias, glória a Deus. Aqui nós vemos uma mulher viúva, com certeza poucos dias que o seu marido tinha falecido, e essa mulher, os credores batem a porta dela, batem a porta, e nós sabemos que naquela época era comum os filhos sustentarem as viúvas, e ela tinha 2 filhos, mas o marido havia deixado dívida, uma dívida muito grande, e esses filhos iriam ser pegos como escravos. E essa mulher se viu de repente no meio do nada, viúva, sem o esposo, sem os filhos, e ela resolve recorrer ao profeta Eliseu. Ela lembrou de bater na porta certa. Ela foi ali no profeta porque ela sabia que o seu esposo tinha tido um bom relacionamento com o profeta, tinha servido aquele profeta também, em nome do Senhor. E ali aquela mulher tem a estratégia de procurar o profeta Eliseu. E aí ela diz, relata o que estava acontecendo a ela. Ela diz ali: Eliseu, profeta, olha, foram lá na minha casa os credores, e eles vão levar os meus filhos como escravos. E tu sabes, ela falou, tu sabes que o meu marido temia o Senhor. Olha a estratégia que essa mulher tem, a fé que essa mulher tem. Com certeza ela tinha uma vivência boa com seu esposo, e ela lembrou-se daquilo que o seu esposo, de como ele foi, de como ele serviu ao Senhor. E ela chega a Eliseu e ela relata o problema. Ela não chega para pedir nada, ela relata o problema, ela abre o coração para Eliseu. E aí Eliseu diz: o que é que eu hei de fazer por você? E ali naquela hora Deus dá estratégia para o profeta Eliseu. E aí ele diz para ela: olha, o que você tem na sua casa? E aí num dado momento ela não lembra, ela fala assim: a tua serva não tem nada. Aí de repente ela fala: a não ser uma botija de azeite. Ou seja, alguma coisa ela tinha. Sempre eu e você, como servos do Senhor, algo nós temos. Muitas das vezes você acha que o que você tem é pouco, é insuficiente para o Senhor operar o milagre que você precisa. Mas o pouco que você tem, é o que o Senhor precisa para fazer grandes milagres. E foi o que aconteceu na vida dessa mulher, porque ela prestou atenção naquilo que o profeta disse para ela. Ela não questionou. A hora que Eliseu falou: vai lá, o que você tem? Ah, eu tenho só uma botija de azeite. Então vai e pede vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Ela podia falar: mas Eliseu, eu vim aqui contar o meu problema e você manda eu pedir vasilha emprestada? O que isso tem a ver com aquilo que eu preciso, que é saldar a minha dívida? Não, ela não fez nada disso. Ela confiou naquilo que o profeta orientou. Muitas das vezes nós, como cristãos, como servos, muitas das vezes nós não damos ouvido àquilo que os nossos líderes, os nossos profetas têm dito para nós, porque eles
se ele é cheio do Espírito Santo, se ela é cheia do Espírito Santo e ela vem te orientar, ele vem te orientar, você tem que crer, você tem que ouvir. E muitas das vezes você, na maioria das vezes, você não deve questionar. Essa mulher, ela não questionou. Ela chegou ali e ela fez o que Eliseu pediu para ela fazer. Ela foi na vizinhança, pediu vasilhas e não poucas, pediu muitas. E encheu aquela casa de vasilhas. E ele ainda falou assim, olha, vai. E aí você, depois que você conseguir as vasilhas, se tranca lá com os seus filhos na sua casa, fecha a tua porta. E aí você vai deitar o azeite nas vasilhas. Da botija você vai colocar em cada vasilha. Aleluias, ali Eliseu estava ensinando para ela o mistério do milagre da multiplicação. E aquela mulher foi obediente, assim como Eliseu falou, ela fez. Ela pediu as vasilhas, ela juntou com seus filhos ali, com certeza, eu vejo pelos olhos da fé, ela falando, agora é a hora do milagre, agora é a hora que nós vamos estar aqui em família e requerendo do Senhor o milagre que o profeta falou que nós podíamos fazer, nós podíamos requerer, porque o pai de vocês era servo do Senhor. Aleluias, glória a Deus, a fidelidade de Deus na vida do homem que teme ao Senhor, na vida da mulher que teme ao Senhor. Nós vemos a fidelidade de Deus em muitas coisas. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a fidelidade de Deus na vida dos seus servos. Aleluias, glória a Deus. E aquela mulher vai ali e deita o azeite da botija sobre os vasos. E a palavra do Senhor vem dizer que ela enchia todos os vasos. Aleluias. Sucedeu que cheios que foram os vasos, ela disse ao seu filho, traze-me mais um vaso. E aí já não tinha mais vaso. Aleluias. Ele falou, já não tem mais nenhum. Aí nesse momento que estava tudo cheio as vasilhas, conforme a fé, ela pegou aquelas vasilhas conforme a fé. Uma vizinha dava 2, outra dava 3, outra dava 5. Ela pegou todas as vasilhas que ela podia. Era a fé que aquela mulher estava usando e ela encheu aquilo ali. E a Bíblia diz que depois que terminou, que o azeite cessou, depois ela vai lá em Eliseu. Aí ela fala, eu fiz tudo quanto o teu servo me pediu para fazer. Aleluias. Então veio ela e fez o profeta, o homem de Deus, saber. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A bênção foi tão grande que foi para a vida dela inteira aquela bênção. Aleluias, a bênção da obediência, que começou numa obediência. Começou ela ouvindo a palavra e ela obedecendo aquilo que o profeta disse, que o seu líder disse a ela. E ela recebeu do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus é bom, aleluias. Lá em Efésios capítulo 3, 20, diz assim que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, Ele faz infinitamente mais. Esse é o nosso Deus, fez infinitamente mais na vida dessa viúva, dessa mulher, dessa serva do Senhor. Não vai fazer na minha vida e na tua? Creia em nome de Jesus Cristo. Agora o princípio dessa mulher foi agir com sabedoria, com estratégia, não questionar e principalmente ser obediente àquilo que foi instruído. Que nós venhamos ser obedientes à instrução que o Senhor nos dá. Aleluia, porque aí nós vamos ser benditos como nós louvamos aqui. Aí nós vamos ser benditos onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. O Senhor vai nos dar por herança. Em nome de Jesus Cristo, desde que eu e você tenhamos fé e obediência. É a lição que essa serva do Senhor nos ensina. Oh, aleluia, e o Senhor não desampara. O Senhor não desampara ninguém, nenhum dos seus filhos. A Bíblia fala assim que os filhos dos leões, eles passam, eles sofrem, mas eles não passam necessidades. Aleluias, esse é o nosso Deus que nos ampara. Aleluias, por isso que somos benditos, como diz essa canção que nós estamos louvando. Bendito serei na terra, bendito serei no campo. Aleluias, glória a Deus. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus.
profeta foi a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Se você vai obedecer, nós vamos obedecer, amém? E nós vamos obedecer, e nós vamos obedecer, e nós vamos obedecer a sua voz. Deus abençoe a tua vida.